Ok, colocamos então. Então, boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso primeiro encontro síncrone da nossa disciplina de Psicologia da Educação. Eu sou a professora Josiane, eu ministro esta disciplina, eu sou orientadora de estágio dos anos iniciais, professora da disciplina de Acessibilidade e Inclusão e de projetos educativos nesse semestre. Eu sou uma professora que não sou muito antiga na UBRA, eu iniciei o ano passado, em fevereiro do ano passado, né? Então, estou aí, fechou um ano da instituição, porém, eu sou uma pessoa muito antiga na UBRA, né? Porque eu me formei na UBRA, eu já trabalhei na universidade, eu sou professora da rede de escolas da UBRA, né? Então, a minha caminhada dentro da UBRA já é, né, muito grande, assim. Mas como docente, né, da graduação, tô recente, né? Essa é a primeira disciplina que eu ministro de Psicologia da Educação. Então, eu sou formada em Pedagogia, tenho pós-graduações em Psicopedagogia, Orientação, Neuropsicopedagogia. Atualmente eu faço a minha segunda graduação em Psicologia, né? Eu estou no 5º semestre, e sou professora dos anos iniciais, né? Do segundo ano da rede de escolas da UBRA, então. Então, nós temos aqui a nossa tutora, a Paula. Eu vou passar para ela se apresentar também, né? E depois, se alguns de vocês quiserem falar um pouquinho, né, da onde veio, o nome e qual o curso que está fazendo agora, né? Então, passo minha palavra para a Paula, então. Então, boa noite, pessoal. Alguns eu já vi, estavam na outra aula da professora Cristiane, viemos para cá, né? Sou tutora da UBRA, das disciplinas de primeiro semestre, então alguns vão me ver em outras disciplinas também. É um prazer conhecer vocês, estar nesse primeiro encontro, né? Sou historiadora, pedagoga, tenho especialização na área de educação inclusiva, trabalhei 2 anos como auxiliar de inclusão, né? Tenho mestrado na área de educação também. E me coloco à disposição de todos, né? Sempre que tiverem dúvidas, alguma questão, podem me chamar, podem me sinalizar na plataforma pelos fóruns ou pelas mensagens na caixa de entrada, né? Que a gente está aí prontos para ajudar e auxiliar vocês, tá bom? Eu vou deixar disponível já no chat uma mensagem fixada com as datas das avaliações da disciplina, para quem já tem dúvida, para quem quiser anotar todas as datas certinho. Vou deixar essa mensagem já fixada aqui no chat, nas nossas mensagens, tá bom? Boa noite, aula, e boa aula para todo mundo. Obrigada, prof. Paula. Então, a Paula também já está colocando lá as nossas avaliações, né? A Paula me comunicou ontem ainda sobre um material que não estava sendo... vocês não estavam conseguindo acesso do módulo 3, né, Paula? Hoje já passei para a TI e eles já conseguiram reorganizar e colocar lá na plataforma para vocês. Revisei todos eles, a princípio todos abriram para mim, né? Mas aí, como deu essa questão de alguns alunos não conseguirem abrir, o pessoal da TI conseguiu resolver, então. Então, assim, a gente vai para compartilhar agora a nossa apresentação, né? Mas vocês fiquem bem à vontade, é um momento de troca, né? Vocês podem interromper a qualquer momento para perguntar, para tirar dúvidas, né? E é o que a prof. Paula falou. O nosso encontro, geralmente, ele dura em torno de 1 hora. É bem uma apresentação, uma interação, né? Entre nós, para nós nos conhecermos um pouquinho. Mas a gente, lá no chat, né? Pode colocar perguntas agora, depois na plataforma também, e na caixa de entrada também pode ir colocando o que a gente for de suporte que a gente precise, se for na questão da plataforma, a gente entra em contato com a TI, mas logo em seguida dá retorno para vocês também, né? Tu compartilha para nós, Paula? Sim, é o slide que tu tinha mandado. Isso, tu queres que eu compartilhe? Eu arrumei o teu sobrenome, tá?
Capaz, eu vou ver se eu consigo, porque eu tô roteando os dados móveis do telefone, tô aqui na Ubra. Ah, tá, não. Se tu não conseguir, eu compartilho por aqui. Boa noite, Raquel. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Agora foi? Pra mim tá aparecendo. Tá, Tá tá aparecendo. aparecendo, mas não é a apresentação. Tá aparecendo só. Tá aparecendo a chamada do Meet. Isso. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo transmitir de novo, só um minuto. Eu não tô conseguindo compartilhar a minha janela aqui, Josiane. Não Tá, sei se deixa eu ver se eu para consigo ti ficar compartilhar. melhor. Peraí. O meu não tá entrando aqui para compartilhar. Agora foi? Apareceu para vocês? Aqui, apareceu, Paulo. Sim, apareceu. Foi. Tá, foi. Agora sim. Deu certinho. Bom, então ali está o nosso primeiro encontro síncrono, né? Pode passar o próximo, Paulo.
Eu não sei porque ele não tá indo. Não tá indo? Não. Não Mas tá o meu tá... passando slide para vocês, né? Não. Agora sim. Agora acho que foi. Tá, vocês vão me avisando daí quando for para passar, tá? Tá bom, tô avisando então. Então, ali a gente começa com um questionamento, né? Uma pergunta. Para vocês, o que, que vocês acham que é psicologia da educação? Alguém quer responder? Quer tirar sua ideia? Pode passar, Paula. Bom, então, psicologia da educação é um ramo da psicologia que estuda o comportamento do ser humano no ambiente. Isso, Maria. Estuda o desenvolvimento da criança, né? Ou do ser humano por inteiro, né? Então, no ambiente educacional. Estudo das emoções, tudo isso entra dentro da psicologia da educação. Isso mesmo. Tenta compreender, então, né, como é que funciona o processo do ensino e aprendizagem, né? Assim como procurar se aprofundar nos estudos das dificuldades da aprendizagem na área da educação. Nesse caso, nas crianças, né? Dislalia, dislexia, déficit de atenção, descalculia, disgrafia, né? Que muitas vezes as crianças apresentam essas dificuldades, né? Então, a psicologia da educação, ela tem o importante momento de estar desenvolvendo e podendo trabalhar essas questões também, juntamente com o que vocês trouxeram. Pode passar o próximo. TOD, TDAH, isso, e tantos outros transtornos que a gente vê hoje em dia, o transtorno do desenvolvimento global, né, que é aquele transtorno que, na verdade, todos os terapeutas, todas as atividades que as crianças e as famílias procuram multidisciplinares para tentar diagnosticar alguma coisa que a criança vem apresentando e não chegam a um diagnóstico único, né? A criança apresenta algum traço de autismo, mas não fecha todos os critérios, né? Para o autismo, mas também tem o TDAH, tem com hiperatividade, tem sem hiperatividade, né? Tem um pouco de disgrafia, tem descalculia, tem vários critérios, mas não fecha todos eles para dar um laudo, né? Então, dentro desses, o TDAH, isso. Então, dentro desses, assim, acaba um desenvolvimento global, né? Onde eles não conseguem chegar, porque depende, às vezes, até de uma idade, né? Para ir passando nas etapas do desenvolvimento dessa criança. Para ela fechar um critério, ela tem que fechar um diagnóstico, ela tem que fechar vários critérios, né? Então, às vezes, a questão de investigação sobre alguma dificuldade que a criança vem aprendendo, vem apresentando, na verdade, né? Não consegue se fechar em determinada idade, porque às vezes precisa a criança dentro dessa etapa do desenvolvimento ainda ela tem algo para desenvolver e às vezes os laudos eles fecham com muito tempo depois da idade da criança, né? Então ali a gente tem as etapas do desenvolvimento, né? Da infância, né? A primeira infância, que é de 0 a 3 anos, a segunda infância de 3 a 6, a terceira infância de 6 a 11 anos. Depois eles entram no desenvolvimento da adolescência, de 11 a 20 anos, né? E a adultez, né? Que inicia ali com dos 20 aos 40 anos, vem a vida adulta, intermediária ali, né? De 40 aos 65 anos, e a vida adulta tardia, né? Que é a partir dos 65 anos em diante, né? Que é a etapa do desenvolvimento do idoso, né? Pode passar. Então, dentro dessas etapas do desenvolvimento e das condições de vida,
aparece várias questões que as crianças têm que desenvolver dentro daquela etapa. Por isso que muitas vezes elas já apresentam alguma dificuldade na aprendizagem e a gente não consegue, né, trabalhar isso e fechar ali um diagnóstico, alguma coisa, por mais que é feito esses acompanhamento multidisciplinar para ajudar as crianças, elas têm que ser acompanhadas, né? Porque dependendo da faixa etária que ela tem, ela deve atingir determinadas etapas e algumas condições. Então, por isso que às vezes vai se confundindo muito e às vezes demora a sair um diagnóstico de uma criança. Pode ser de qualquer transtorno que esteja apresentando, né? Então, ali na primeira infância, a dependência, a importância do acompanhamento desde cedo, Michele, isso. Desde quando a criança entra no desenvolvimento dela, o mais importante é fazer o acompanhamento. Começando lá com o bebê, né? Todo o olhar é muito importante para eles, porque a gente tem que prestar atenção em todas as etapas, né? No bebezinho ali, logo recém-nascido, quando a mãe está amamentando, a troca do olhar, o afeto, tudo isso vai já ajudando no desenvolvimento dessa criança, né? Ela consegue trocar o olhar com a mãe, né? Ela foca o olhar, ou ela fica dispersa, ela não consegue, né? E acompanhando a questão auditiva, quando eu falo, ele responde ao estímulo, né? Por isso que é importante todos os cuidados desde que a criança nasce, né? E ali na primeira infância, que é de 0 a 3 anos, a dependência dos pais e cuidadores para as atividades de vida, ela é diária. Então, nesse primeiro momento, o importante é os pais ou quem está cuidando daquela criança observar todas as questões dela, todo o desenvolvimento, tanto motor, né, sensorial, tudo a gente tem que ir observando e nunca deixar despercebido, isso é normal, isso acontece, é assim. Por isso que é muito importante esse olhar criterioso no desenvolvimento desde o recém-nascido. Quando é tão pequenininho assim, a gente tem os acompanhamentos com o pediatra, né? Todas as orientações, vacinas, testezinho do pezinho, da orelhinha, enfim, todo esse acompanhamento é de extrema importância para poder ver se o desenvolvimento está dentro do esperado ou se tem alguma alteração que a gente já possa, né, estar procurando, enfim. Na segunda infância, a maior autocontrole da criança e primeiras relações com outras crianças, né? Que aí é uma outra etapa do desenvolvimento de extrema importância na vida da criança. Porque neste momento eles já começam, vai para a escolinha, vai para a creche, e toda essa interação é muito importante deles poderem perceber a socialização, como é que essa criança está reagindo, né? Então, tudo isso vai acontecendo e a gente precisa desse acompanhamento, às vezes até para um diagnóstico precoce, que nesse acompanhamento consegue fazer, né, um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, se for necessário, de todos os profissionais que uma criança poderia estar necessitando para um desenvolvimento precoce, né? Na terceira infância, o deslocamento dos cuidados de educação são ampliados para a escola. Bom, aí quando chega na escola, aí vem muitas questões vem apresentando, né? Nós depois ali da pandemia, depois da enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, né? As crianças, elas têm muitos desafios que eles estão superando agora, né? E agora as crianças que estão entrando ali no segundo ano, mais ou menos, elas são bem reflexo lá da pandemia, né? Que muitos estavam na educação infantil, passou para o primeiro ano. Então, neste momento, muitas crianças apresentam vários quadros que, às vezes, assim, ansiedade, né? Insegurança, medo. Aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com a enchente, tem muitas crianças que a chuva é um pavor. Quando começa a iniciar um temporal, eles choram, eles se desesperam, eles querem a família, eles querem saber como é que estão, né? E isso é reflexo de tudo que a gente vivenciou. Assim como na questão da pandemia.
Muitas crianças têm uma defasagem de aprendizagem, né, que veio lá do ensino remoto, mas que todo mundo trabalhou da maneira mais eficaz possível, mas ficou, né, uma defasagem porque eles não tiveram aquela interação, muitos tiveram perdas familiares, né, a questão toda que eles vivenciaram está acontecendo um reflexo agora. E isso acaba confundindo bastante, né? Será que essa criança ela tem um TDAH ou daqui a pouco, né, ela tem uma outra questão emocional que está influenciando nisso, né? Então, as crianças agora estão tendo um reflexo do que elas vivenciaram, né? Então, é um olhar muito criterioso do professor em sala de aula para poder conduzir isso, né? Precisa muito da parceria das famílias, da escola, né? Porque o professor em sala de aula ele tem um olhar muito importante, né? Porque ali é o convívio diário que às vezes eles trazem informações para as famílias que são às vezes despercebido na correria do dia a dia. Tu traz alguma informação para a família, bah, não tinha percebido isso, prof. Será? Pois é. Às vezes em casa ele tá assim, mas a gente acha que é normal, é porque tá cansado, é porque. Então, o olhar que o professor tem na sala de aula, ele é fundamental para complementar e ajudar também as famílias. Porque muitas crianças, eu mesmo tenho alunos, que a criança sai de casa às 6 horas da manhã, a mãe larga num contraturno em algum local que ela precise, que fique com essa criança, né? A criança faz todo o transporte de almoçar em algum local, aí passa a van, pega, leva para a escola, fim da escola, a avó pega de novo, leva para casa e a mãe chega mais tarde, né? Então, uma família que precisa muito do nosso apoio, né? Porque ela já pega aquela criança cansada, né? Tem o tema, tem a janta, tem as coisas que tem que organizar, e muitas vezes vários pontos passam despercebido, porque só um final de semana, às vezes, é pouco para te observar várias coisas, né? Então, o professor tem um papel fundamental de poder ajudar e complementar junto com a escola, né? Com o setor ali de orientação, de supervisão, de estarem conversando, olha, eu percebo que ele está assim, que ele, né? E aí vamos entrar em contato com a família e todo mundo junto pode estar ajudando essas crianças, né? A fase da adolescência, né? O foco na formação da identidade e maturação física. Aí entra um outro processo de desenvolvimento, né? Que aí eles também estão naquela transformação do corpo, né, dos pensamentos, né, da organização dessa mudança, dessa transformação. E muitas coisas podem ali também estar alterando bastante e refletindo lá na sala de aula, né? E muitas coisas dessa transição sempre vai refletir em sala de aula, né? O professor ali, ele tem um espaço onde eles têm a socialização que muitas vezes em casa eles não conseguem transparecer tanto quanto no ambiente de socialização deles, que muitas vezes é mais a escola, né? Que nesse ambiente eles vão estar com outras pessoas ali, que às vezes em casa só está com o pai e a mãe, e eles não conseguem perceber essa interação deles e o que pode estar apresentando, né? Depois o início da vida adulta, né? Definições de estilo de vida, de formação da família. O adulto intermediário, que tem o desenvolvimento pleno da carreira, convívio com filhos, adultos e cuidado com os pais. Aí a questão já vai mudando, né? Aí a gente também já começa a cuidar dos pais, já começa a ter um outro momento, né? E na vida adulta tardia, a perda de aspectos físicos, aposentadoria, foco no interesses variados. Deixa eu permitir aqui para mais 2 colegas. Aqui. Então, são as fases do desenvolvimento e as condições de vida que vão, né, mudando ali em cada fase, em cada etapa, né? E aí, quando chega lá, como falar para a família que não aceita o diagnóstico? Bom, quando a gente vai passar para a família, a gente não vai passar que a criança tem um diagnóstico, né? Ou alguma coisa referente a isso.
A gente vai, juntamente com a escola, sentar com a família e dizer as questões que a criança apresenta dentro de sala de aula. A família vai levar em consideração, né, aquilo, mas é de responsabilidade dela de procurar algum acompanhamento, ou se a criança já tem acompanhamento, já é uma família que está ciente do que está acontecendo. Mas a escola, ela não vai encaminhar, né, e dizer, olha, meu filho apresenta tal dificuldade, você precisa de uma psicopedagoga, né? Ou tu precisa de um psicólogo, ou precisa de uma fono. Não. O papel da escola e do professor é sinalizar para a família situações que acontecem dentro da sala de aula, né? A escola vai sinalizar, o professor, né? Ele vai estar sinalizando. Por exemplo, olha, no processo de alfabetização, ele vem com dificuldade na fala, na pronúncia, o R, o 2 R's, né? Então a gente está ajudando na sala de aula da melhor maneira possível, trabalhando questões de oralidade, né? Então a gente vai informar a família que ele está apresentando isso, né? Ou se daqui a pouco o meu aluno está apresentando um quadro de gagueira, né? Olha, ele fica, quando ele fica nervoso, né? Ele tem mais dificuldade na fala, né? Então ele troca as letrinhas, a gente está cuidando se ele está transcrevendo essas trocas para escrita, né? Ou a questão da letrinha, né? Da maneira como ele está escrevendo, a orientação do caderno. Então, tudo o professor ele vai sinalizando para a família: olha, ele tem dificuldade de ficar sentado, né? Ele está bem agitado, apresenta de repente essa agitação logo após o recreio, essa agitação ela vem mais intensa, né? Então, são questões que a gente vai sinalizando para a família, né? Referente ao aprendizado, à área comportamental, e a escola sempre presente ali com a orientação, com a supervisão. O professor vai primeiro, né, usar as estratégias que ele tem em sala de aula para estar ajudando, né? Olha, vou fazer várias estratégias para tentar ajudar aquele aluno que está apresentando aquele tipo de comportamento. Levar uma atividade diferenciada, levar um jogo, fazer os combinados, né? Depois que isso o professor percebe, não estou conseguindo gerenciar ainda para auxiliar aquele aluno, aí eu vou chamar a equipe escolar, né? E vou sinalizar: olha, estou com dificuldade, já fiz tais e tais coisas, o aluno não conseguiu me responder de uma maneira positiva ainda, estou percebendo que vai comprometer o aprendizado dele, então vamos marcar um horário com a família. Marca um horário, a família vem, junto com a orientação ou supervisão, direção da escola, o professor e a equipe vão sinalizar: olha, o professor vai colocar as dificuldades que percebe em sala de aula na questão de aprendizado, né? Ou se na questões de dificuldade comportamental daquele aluno, que vai refletir no aprendizado dele e na socialização com a turma, né? Então, nenhum professor chega e diz: olha, seu filho apresentou tais coisas, ele tem esse diagnóstico, vamos procurar, vamos... Não, a gente faz sinalizando, vai orientando, e aí os pais, né, cabe da parte deles, então, procurar um encaminhamento, né, para ajudar o aluno, né? Mas a escola tem a obrigação de sinalizar as questões para as famílias sobre o que está acontecendo com aquela criança, né? Pode passar, Paula, por favor, para a próxima. Então, ali, né, a aprendizagem e o desenvolvimento, os dois processos que envolvem uma verdadeira rede de variáveis, né? Onde o sujeito que aprende e toda a sua complexidade interna e o meio onde ele está inserido, tudo que cerca este sujeito. Então, são dois pontos bem pontuais, né? Onde trabalha ali a questão do cérebro, as emoções e o corpo, né? Então, essas questões que envolvem essa aprendizagem e o desenvolvimento, a gente tem que levar muito em considerações o ambiente que essa criança vive, né?
Daqui a pouco, uma criança que está apresentando ou sinalizando alguma coisa, e aí tu vai comunicar para a família, e a família vai dizendo, olha, prof, está acontecendo porque a gente teve a perca de um familiar muito próximo, ele está sentindo muito, né? Ou a mãe começou a trabalhar, sempre ficou em casa, agora a criança está chorando muito na sala, né? Não quer ficar, pede pela mãe, né? Não participa de nada. Olá, Sara, seja bem-vinda. Então, assim, tem vários pontos que a gente tem que levar tudo em consideração, né? E nisso é onde a gente tem esse papel importante de estar chamando a família, porque muitas vezes o que acontece é que a família também vai nos trazer informações de extrema importância que vai refletir no que aquela criança está passando, né? O momento dela, como ele está passando. Assim como quando a gente teve a enchente. Aqui em Guaíba teve, né? Abrigos, tivemos uma situação bem complexa, né? Depois, quando a gente retornou para a escola, várias crianças apresentavam vários quadros de ansiedade, de dificuldade de concentração, de choro, de não querer ou entrar na escola para não deixar a família, né? Ou saber que foi para a escola e a família ficou lá tentando limpar, recuperar alguma coisa, estão na casa da avó, na casa do tio. Então, são tudo situações que a gente também tem que ouvir a família, porque eles nos trazem informações de extrema importância para a gente verificar o comportamento daquela criança, né? Pode passar, Paula, por favor? Bom, aqui eu trouxe alguns avisos que a Paula já colocou ali, se antecipou, né? Mas alguns avisos importantes na nossa plataforma lá sobre a composição da nota de vocês, sobre a etapa online, né? Que vocês têm a P1, atividade avaliativa parcial 1, que vale 2 pontos, atividade avaliativa parcial 2, que vale 3 pontos, que vocês complementam uma nota com 5 pontos do somatório. Vocês têm uma avaliação presencial, onde vai sair uma data, onde vocês têm que agendar no polo de vocês. Aí vocês vão fazer uma avaliação, que ela é sem consulta e individual, né, uma prova, e ela vai valer 5. A composição da nota de vocês, então, para aprovação é a P1 mais a P2, AS, né, e tem que totalizar totaliza os 10 pontos, aí vocês têm que somar ali, e para passar vocês têm que ter uma mínima nota 6, né? Ali tem as datas também das avaliações de vocês, e a Paula também já colocou lá no chat, né? Então agora nós temos nosso horário ali, 15 para as 8, para as 9, né? Eu abro então para perguntas, para dúvidas, o que vocês gostariam mais de saber, porque é uma questão bem rápida esse nosso encontro, né? Eu trouxe algumas partes principais aí do início dos nossos módulos ali. A gente vai ter um outro encontro. Pode falar, Maria. Primeiro, boa noite para os colegas. Eu queria dizer que, assim, eu estou fazendo estágio de magistério, tá? Enquanto faço a faculdade, faço estágio para pegar o diploma. Uhum. E eu tô numa turma de 4º ano. E eu tenho uma aluna, ela tá pela 3ª vez no 4º ano. Ela é uma aluna de abrigo. Então, ela foi afastada da família por questões, né, de abuso. Só que é muito difícil trazer ela para aula, sabe? E como não tem os pais para conversar, tem as pessoas do abrigo. Mas, novamente, eu não sei como funciona lá, são muitas crianças, a gente tem muitas crianças de abrigo na escola. Esse ano ela tá melhor, pelo que eu fiquei sabendo, ano passado ela tinha muitas crises. Esse ano o que ela mais faz é dormir na aula. E eu tento resgatar ela, tento ser carinhosa, às vezes tento ser mais firme também, depende. Mas não consigo. E o que eu acabo fazendo é deixando de lá para dar prioridade aos outros alunos que também precisam de atenção, precisam de cuidado, enfim. Mas eu não queria deixar assim, sabe? Bem complexo, desafiador esse teu estágio, hein? E
aí vem as questões que a gente estava falando, né, sobre a realidade dessas crianças, né? Imagina numa questão de abrigo, né, estar lá por olho motivo, né? Então, assim, deixar de lado não é o objetivo, né? É fazer um trabalho complementar com a escola, né? Nesse momento, assim, com ela, eu acho que a acolhida para tentar fazer com que ela se sinta mais segura, ou com você, que é mais próxima dela ali, ou com alguém que ela conheça mais da escola, e um trabalho que geralmente todos os abrigos têm de assistência social. Acho que é quem tu poderia recorrer dentro do abrigo, né, para poder te ajudar e te orientar. Mas eu acho que o acolhimento nessa hora e de fazer com um vínculo, né, um elo de confiança para poder trazer as questões para o aprendizado dela, né? É uma dica que eu dou, assim, com certeza deve estar criando já esse vínculo, de repente ver se dentro da escola, o setor de orientação, de supervisão, possa te dar um suporte também, e a questão da assistência social, né, para te trazer, assim, a realidade dela e vocês poderem trabalhar em conjunto, né. Como eu não tenho acesso à assistente social. A Tudo escola que deve ter, é, tudo tem que passar pela minha titular, que depois passa pela supervisão, enfim. E eu sinto que a escola largou um pouco ela de mão, eles já é o terceiro ano dela ali, ela já evadiu, já voltou, já surtou. Então eu sinto que eles deixam ela meio largada. E mesmo com dinâmicas em que ela não precise, por exemplo, copiar muito do quadro, que eu sei que é uma coisa que ela não gosta de fazer, aí ela dorme. Mesmo com dinâmicas que é vídeo, interação, roda, mesmo assim ela não participa. Então é é um trabalhoso. caso muito complexo, né. E educação física ela não gosta? Não sei porque não sou eu que dou aula daí. Aí Porque eu de repente saio. tem que pegar um foco do que ela goste mais, né? Algo que tenha despertado o interesse dela para poder trabalhar por aí, né? O foco do interesse, ver o que ela gosta, né? Ela tem 12 anos, Michelle. A turma tem 9, mais ou menos. Ela é Sim, bem mais velha. ela já tá. Ela precisa de um suporte. O abrigo deve ter, né? O suporte psicológico, tudo, né? Para poder fazer esse acompanhamento com ela, mas não é um trabalho fácil, né? É um trabalho bem desafiador, assim, de conseguir fazer com que ela tenha o interesse, né? De estar participando ali dentro daquele ambiente, né? E como ela teve essas questões de evasão e tudo, né? É um caso bem complexo mesmo. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer compartilhar alguma experiência, como a Maria fez? Hoje em dia a gente tem muitos, né, gente? Quem já está em sala de aula, assim, que já está acompanhando, é bem complicado, né? A gente conseguir ajudar, né? De maneira que a gente não possa também invadir a privacidade de uma família, né? Mas a gente tem que ser muito transparente e sincero dentro de uma sala de aula com as famílias, porque às vezes uma sinalização nossa pode mudar todo o contexto daquela criança, né? Mas a gente também tem o momento da escuta, né? Que é uma coisa bem complicada, porque a gente sabe que dentro de uma sala de aula, com vários alunos, tu tendo que dar conta daquele conteúdo, daquelas questões que é feita burocraticamente também, né, que a gente precisa, e ter todo esse olhar, né, para essa dificuldade que as crianças vêm apresentando, né. Então, às vezes a gente chega lá e só reclama, e aí daqui a pouco a gente escuta da família, nossa, meu Deus, o que essa criança está passando, como a Maria trouxe agora. Vocês imaginam, uma criança de abrigo, né, olha o sofrimento e olha as questões pelo motivo que ela foi parar num abrigo. Como é que a gente vai deter uma criança ao conteúdo que a gente precisa passar em sala de aula, que ela precisa copiar? Então, às vezes, a escuta faz muita diferença para a gente também. Olá, Michele, pode falar? Oi. Que nem às vezes, assim, até tem coisas que elas têm vergonha de falar em casa, né? E elas deixam para falar na escola, com o prof, ou com a Diri, alguma coisa assim, né?
É o Não momento tem do... espaço, abertura para falar com a família, né? E às vezes a gente fica sabendo até por um coleguinha que ela falou, aí o coleguinha vem lá e fala para a prof, né? Então, todo Exatamente. esse cuidado, assim, né, a gente precisa ter para chegar até um ponto, porque é que nem eu estava falando com a Maria, precisa se criar um elo, um vínculo, né, de confiança para essas crianças. No primeiro momento, a maioria tem o professor em sala, principalmente a gente que trabalha com os menorzinhos, né? Aí eles vêm, eles querem te contar, né? Eles escrevem cartinha, né? Pede para a gente, eu falo, às vezes a gente tem o escritório, né? Que é fora da sala. Aí eles dizem, prof, eu queria ir no escritório te contar um segredo. E aí a gente sai fora da sala, e aí a gente abaixa, olha bem no olhinho deles, aí eles contam. Às vezes é uma coisa de casa, né? Eu ano passado, eu tinha uma turminha que tinha uma aluna que gostava muito de me contar as coisas que aconteciam. E um dia ela chegou muito triste, chorava muito, porque ela tinha brigado com a mãe. Né? Então, a minha mãe ficou triste em casa comigo, porque eu desobedeci ela, prof, agora o que eu faço? Aí a gente, vamos combinar, vamos fazer uma cartinha para a mãe, pedido de desculpa, que tu não vai fazer mais isso, né? Tem que respeitar a mãe, então a gente faz toda uma conversa também com as crianças, né? Para poder ajudar, porque é o sentimento dela que ela está te passando, né? Às vezes para a gente pode parecer algo bobo, né? Brigou com a mãe na saída porque não queria arrumar o lanche, porque não queria comer aquele lanchinho, né? Mas para ela não, aquilo é muito importante, né? Então, quando a gente dá também a escuta, o momento que eles podem falar, às vezes é na escola que isso acontece. Né? E às vezes esse detalhe assim que a gente faz, essa empatia que a gente também tem que ter com os pequenos, né? Porque é todo o sentimento deles, a gente não pode dar coisa boba, coisa de criança, não. Às vezes é uma briguinha lá no recreio com o melhor amigo, né? Foram brincar e se desentenderam. Às vezes chamar os dois, botar um em frente ao outro, conversar, explicar o que aconteceu. Lógico, algo mais, uma situação mais agravante, assim, a gente vai sinalizar a família, machucou alguma coisa, né? Mas quando é alguma coisa do sentimento deles, a gente precisa também dar escuta, né? De que algo que magoou eles, né? Ficou muito chateado porque foi meu amigo que fez isso comigo, né? Então, é importante em todos os momentos. E quando eles também criam esse vínculo com a gente consegue, às vezes, buscar coisas que, às vezes, a família não consegue. Exatamente. Isso. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa? Tem alguma dúvida lá da plataforma, dos conteúdos? Aqui, a Ana. A escola sempre foi um suporte para mim. Quando eu era pequena, fui diagnosticada, deixa eu botar aqui, com TDAH aos 6 anos de idade. Em casa, ninguém me entendia e me chamava de peste atentado boca aberta. Mas os profs sempre me ajudaram, inclusive no 4º ano tive muita dificuldade na matemática e a prof tirava uns 30 minutos do intervalo dela para me levar em uma salinha e me ensinar. Ai, que perfeito isso, Ana. Tu sabe que às vezes esse tempinho que a prof fez lá no teu 4º ano fez toda a diferença na tua vida, né? E geralmente a questão da matemática, sim, ela é bem complexa para quem tem TDAH, né? É bem a questão do foco, da atenção, do prestar atenção ali. Não é porque tu não quer, né? Eu sempre penso para meus alunos assim, ele faz determinada coisa, não, ele não está fazendo de propósito, né? Tem um porquê de ter feito isso, né? Muitas vezes vem relacionado a um diagnóstico ou futuro, ou que já tenha, né? Então, às vezes, um tempinho que se tira faz toda a diferença, né? E que bom que a escola foi um bom suporte para ti. Eu acho que serve de um exemplo para a gente também, né? Porque a gente não está lá só cumprindo horário, né? A gente não está lá só para cumprir, né, o meu trabalho, aquele tempinho ali, não. Às vezes eu preciso entrar numa sala de aula de coração aberto e com um olhar mais amplo, né? Não somente de que eu tenho que chegar ali, cumprir o meu planejamento, fazer o que eu preciso fazer, bater o horário e eu fui, né? Não é somente isso, né? Um professor hoje em dia,
Por isso que está cada vez mais difícil, né, a área da educação para os professores, porque a gente tem que ter esse olhar mais amplo. Antes de eu iniciar a matemática, eu tenho que ver como é que a minha turma está. Está desorganizada, ela está precisando de uma organização, não uma organização somente espacial, que eles precisam também de orientação, de como é que está a sala, está organizada, como é que está todo o meu ambiente, né? Mas assim, eu tenho um aluno que está ali ou tendo uma crise, ou ele está... a gente às vezes percebe que os alunos, eles têm gatilho, que a gente fala, né? É aquele aluno que já tem um laudo e ele já vem de casa apresentando uma determinada situação, ali um determinado comportamento, onde muitas vezes são os que têm TOD, né? E aí eles usam tudo que a prof fala, ele retruca. Tudo que o colega fala, ele não concorda. Então a gente diz que são gatilhos, né? Que é um gatilho para te ir lá e discordar, ou bater de frente, ou fazer alguma coisa, e aquela criança se desorganiza, porque ela já está com uma predisposição naquele dia que ela não está legal, ela está te mostrando, né? Que ela não estou bem, eu não estou bem, eu estou sinalizando para o professor também, não só para a família que ele sinalize, e a gente precisa dessa parceria, mas para o professor, às vezes, ele sinaliza também, né? Então, o professor, antes de começar uma aula, ele sempre precisa fazer toda essa dinâmica de um olhar mais amplo de como é que está a minha turma e, muitas vezes, mudar o planejamento. Às vezes, a gente chega lá com o planejamento todo organizadinho e tu percebe que a tua turma não vai render dentro daquilo que tu propôs. Então, daqui a pouco, o planejamento da gente é flexível. Eu vou mudar, eu vou adaptar. Dessa maneira, eu estou percebendo que não vai acontecer o aprendizado que eu estou propondo, né? Deixa eu ver aqui que tem mais um comentário aqui no chat. A Ana. Na época, era uma escola particular e aulas de reforço eram pagas e ela fazia isso por mim no amor mesmo. Olha que lindo. Muitas vezes acontece, né? Da gente fazer as coisas muito além do que a gente faz em sala, pelo valor, né? Pelo que a gente tem a recompensa do nosso trabalho, que a gente precisa também, né? Mas o professor, ele trabalha muito. O professor trabalha por amor? Não, não trabalha por amor. O professor trabalha por um salário, ele precisa, ele sustenta a família dele, né? Mas o professor sempre vai além. Nenhum professor que tu vai me dizer vai lá e cumpre a carga horária dele daquela maneira lá, do início ao fim, né? O professor sempre vai fazer ou uma aula diferenciada ou uma atividade adaptada, ele sempre vai criar algo. Acho que o que nos motiva é isso, né? É a criação e ver que quando a gente faz isso, dá resultado. E cada vez que dá um resultado, motiva da gente de fazer melhor, e de fazer um pouquinho mais, e de fazer, né? Então eu acho que isso é até para nós aqui, né? Um aluno me manda que ele está com uma dificuldade, ele não entendeu, ou ele está com dúvida. Prof, olha só, a questão 2 da avaliação da P1 eu também acho que está certa, e por que lá parece que está errada? Então, o professor gravar um áudiozinho lá no chat, né, ou lá na plataforma, tirar dúvida, dar uma atenção, é algo a mais que a gente tem um carinho pelo aluno, né? Isso faz parte de ser professor, isso é da gente, não adianta, não muda, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tu quer falar, Paula? Ela escreveu aqui, mas tu pode falar. Não, tranquila, que eu tô dividindo a sala com outros profs, aí só para não dar confusão para os alunos também, né? Mas assim, o pessoal entender, né? No meu caso, eu não tive diagnóstico quando eu era criança, né? Não tive acompanhamento, achavam que era coisa normal de criança desatenta e bagunceira, assim. E aí, na fase adulta, que eu fui atrás disso, porque as demandas aumentam, né, conforme a gente vai crescendo, entrando no mercado de trabalho. No meu caso, o mestrado foi o principal. E ter ido atrás desse diagnóstico, dessa questão do TDAH, fez toda a diferença para mim, para mostrar, né, as pessoas chegam nesses lugares, né, a gente não é bagunceiro.
que nem a aluna estava comentando, né? Mas só para deixar um relato, assim, que isso acontece, pessoal, e a gente tem que estar atento com os alunos na sala de aula, né? Porque esse que é o espaço que eles vão ter maior atenção, assim. Obrigada pelo relato, Paula. Tem muitas vezes que tem o diagnóstico tardio que a gente fala, né? Tu sabe que eu atendo numa clínica como psicopedagoga e eu recebi uma paciente que ela disse assim, prof, eu comecei a me identificar como um autista leve, agora na fase adulta, estudando na pedagogia e vendo todas as dificuldades, eu fico percebendo vários comportamentos que eu tenho desde criança e eu fui atrás de terapia e tudo mais. E aí ela foi para ter um atendimento comigo também sobre como fazer para se organizar melhor nos estudos dela e tudo. E ela teve sim um diagnóstico de autismo leve na fase adulta. Então, muitas vezes isso, a gente vai estudando e daqui a pouco vai se identificando, né? Opa, peraí, mas eu também tenho essa dificuldade desde criança, tenho isso, né? E como ajuda depois a gente conseguir esclarecer e entender esse processo para a gente continuar nos estudos da gente também. É de extrema importância isso, o se observar também, né? De conseguir se entender. Deixa eu ver aqui que aqui tem mais. A Michele, um dos motivos de eu ter escolhido a pedagogia, poder ajudar os pequenos, acho uma profissão muito linda, uma troca de carinho. Sou suspeita a falar, Michele, também. Sabe, quando eu iniciei a graduação, eu comecei em História. Gostava muito de História, mas na época eu também fazia um magistério lá com a Maria. E quando eu fui para o estágio, eu me apaixonei pelos pequenos e fui lá e troquei a graduação. Estava no segundo semestre de História e aí eu troquei para Pedagogia. E não me arrependo nem um pouquinho. Amo, né? Então, eu acho que é o se encontrar mesmo, é gostar, né? Tudo que a gente faz com carinho, que a gente faz com amor, a gente faz bem feito, independente da profissão, né? Se é na área das licenciaturas, se é em qualquer profissão, se a gente pensar, um médico, né? Qualquer profissão que tu vai exercer, se tu fizer com amor e com carinho, tu vai fazer bem feito, né? E fazendo bem feito vai dar um resultado positivo, não tem como ser diferente, né? Mas alguém tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma experiência? Então, vou encerrar a nossa gravação. Agora já são 9 horas.